Escreve São Paulo aos Coríntios, na sua primeira epístola: aquilo que eu recebi do Senhor foi o que eu vos transmiti. Evo enim accepi ad hominum quod tradere vobis. Accipere, tradere, receber, dar, em latim, em grego, paralambano, aquilo que eu recebo, paradidomi, aquilo que eu entrego, de onde vem o substantivo paradossis, que em latim, do tradere, entregar, vem o substantivo traditio, e no português, tradição. Então a tradição é isso, aquilo que eu entrego, que se entrega, que se transmite. Eu recebi e transmiti. Tradere, traditio, paradidomi, paradossis. O termo em grego é paradossis. Tradição. Então é o nosso tema de hoje, um tema muito importante, muito central na questão da teologia fundamental, né? A tradição, essa coisa de receber e transmitir e entregar. Como a gente falava na aula passada, a revelação se fecha com os apóstolos. Entre os primeiros cristãos se tinha muito claro esse critério de que o que era preciso era seguir aquilo que os apóstolos tinham pregado, a pregação dos apóstolos. Isso aqui é de acordo com o que falaram os apóstolos? Então isso aqui é da fé. Porque no meio já começou, já nos primeiros séculos, com a gnose, o gnosticismo, o próprio judaísmo também, influências assim que eram um pouco estranhas à pregação originária dos apóstolos, portanto não era o evangelho que os cristãos queriam crer, né? Porque não era o evangelho realmente a mensagem de Cristo, mais pura propriamente, né? Até hoje esse é o critério para a fé católica, é aquilo que nos veio da pregação dos apóstolos. Diz Dom Fernando Ocares: não pode existir na fé nada que não derive dos apóstolos, nada poderá faltar daquilo que eles transmitiam. Ou seja, nada mais, nada menos. A fé é isso. É o que a gente recebeu dos apóstolos. Com eles, como explica Dom Fernando, eles receberam do Espírito Santo uma assistência constitutiva da revelação. Eles têm essa graça, né, de constituir a revelação, de com eles fechar isso daí. E a nós cabe receber, viver e transmitir o conteúdo dessa pregação. Mas a vida cristã quase poderia se resumir nisso, né? Receber aquilo com a fé, abraçar aquilo com a fé, tornar aquilo realidade na minha vida, nas minhas ações e, com o apostolado, com a evangelização, transmitir isso para as pessoas que virão depois. Por isso escreve também São Paulo: Itaque fratres, state et tenete traditiones, quod dicistis, guardai e vivei as tradições, né, que recebestes, sive per cerimônia, sive per epistolam nostra, seja por palavras, seja pelas nossas cartas. São Paulo fala, né, porque eles têm então que receber, viver aquilo que seja por palavra, eles escutaram na pregação, ou o que lhes chegou por carta. E o próprio São Paulo então vai cunhar uma expressão para significar isso, né, o conteúdo que é transmitido, esse depósito, paratheque, que é costume falar o depósito da fé, depositum fidei, o depósito da fé. Eu recebi, guardei o depósito da fé. Vocês têm também que guardar esse depósito, que assim, na ideia de depósito está essa ideia de um conceito, de um todo fechado, que se deve conservar, a qual não se acrescenta nada. Não é uma ideia que vai se transformando e hoje é uma coisa e amanhã é o oposto dela. Não, a fé não é isso. É um depósito, é um tesouro, é um baú que eu recebi ali, uma coisa que está fechada. Então, tradição. Era muito comum, ao falar desses temas que a gente está falando, de teologia, dos fundamentos da teologia, falar das 3 fontes da revelação. Quais seriam, segundo essa teoria, as 3 fontes da revelação? A Bíblia, a tradição, o magistério. Mais ou menos nessa ordem de importância, né? O que é? Bem, a Bíblia, acho que está claro, né? Os 70 livros, tantos da Bíblia lá que tem, né? São aqueles livros ali e tal. A tradição, nessa lógica, seria, bem, aquilo que é da revelação, mas não ficou plasmado propriamente na Bíblia.
e tão expressamente. Onde é que a gente encontraria essa tradição, portanto, nos primeiros escritos cristãos, mais concreto nos chamados padres da igreja, aqueles primeiros santos que nos primeiros séculos ali que registraram, né? Por exemplo, Santo Inácio de Antioquia fala claramente que a igreja, ele que foi morto no comecinho do século II, martirizado, já fala claramente que cada diocese então tem diáconos, presbíteros e bispos. E isso nas epístolas de São Paulo usa essas três expressões também, né? Mas não fica tão claro, às vezes fica um pouco confuso o que é o diácono, o que é o bispo. Então isso aí não estaria na Bíblia, mas sim na tradição, por exemplo, nos escritos de Santo Inácio de Antioquia, testemunhando que a igreja desde os princípios se estruturou segundo esses 3 graus do sacramento da ordem, né? O diácono, o presbítero e o bispo. E o que não ficou claro aí nem na Bíblia nem na tradição, então entraria o magistério, os bispos, os papas, para dizer não, isso aqui é assim, isso aqui é assado, então está no magistério. E a teologia se faria como? Se faria pegando, bem, eu quero provar como é que se fazia, né? Eu quero provar tal coisa, sei lá, que Nossa Senhora é Imaculada. Então eu vou atrás, como é que eu provo? Quais são os pressupostos, a matéria-prima da teologia? São essas 3 fontes, né? Está na Bíblia? Ah, não achei explicitamente. Não, mas achei aqui num padre da igreja, achei um documento do magistério do concílio, não sei quando. Então, juntando isso com aquilo, tal, eu provo que... Então, eu uso são os pressupostos em cima do qual eu faço os raciocínios da teologia. Agora, segundo essa maneira de enxergar as coisas e a teologia, então tradição e Sagrada Escritura tem uma interseção nula. A tradição seria aquilo que sobrou, digamos assim, que não entrou na Bíblia e que sobrou, mas está ali nos padres da igreja, né? E que se complementaria então com os textos do magistério. E surge um problema, né, com essa visão a partir do chamado protestantismo liberal no século XIX, a gente já falou brevemente sobre ele. Ou melhor, essa visão fica mais nitidamente, fica mais nítido os seus problemas, talvez a partir desse momento, em que os protestantes, que até então tinham seguido uma certa dogmática protestante, eu costumo falar isso, né, de assumir os textos de Lutero ou de Calvino como quase como uma Bíblia, aquilo ali inquestionável. Se alguém começava a questionar o que Lutero escreveu, peraí, então tu está deixando de ser, tu está sendo infiel, aquilo então era dogma, né? E ainda é para a parte dos luteranos. Mas as pessoas começaram a questionar, falaram, bem, mas a vida de Lutero, ele teve coisa, ele mudou de ideia, ele teve algumas coisas meio contraditórias, por que a gente tem que... Não é Bíblia, né? Só a Escritura. Então começaram a questionar os escritos de Lutero e questionar, de alguma maneira, até a própria Escritura, de querer conhecer a verdade, de querer conhecer os fatos históricos em si. Então começou esse estudo histórico crítico das Sagradas Escrituras, né, que também vai chegar no catolicismo de alguma maneira. Nos começos do século XX, vai surgir entre católicos a chamada crise modernista, que era um pouco um reflexo dessas ideias do protestantismo liberal. Loisy e outros escritores vão entrar um pouco nessa onda. E vão fazer alguma crítica que de fato havia algo de acerto naquela crítica, de uma visão da teologia que havia muito assim silogístico, meio lógico, matemática, que gerava algumas explicações um pouco artificiais das aparentes incoerências das escrituras, né? Por que aqui diz isso, esse evangelho que explica isso nessa ordem e esse naquela outra? Não, é porque essa palavra quer dizer... E são explicações às vezes um pouco artificiais. O primeiro livro de Samuel, o primeiro contato entre Saul e Davi, então tem uma narrativa e depois tem outra, mas então está errada a Bíblia, porque está se autocontradizendo, o mesmo livro da Bíblia. Não, veja bem, é porque é primeiro, no outro sentido. Então faziam explicações assim, que só um pouco forçação de barra, a gente poderia dizer, né? E de fato eram, né? E para essa nova leitura, se começou a falar, bem, não, é preciso ler as escrituras de uma outra maneira, entender que ali assim, empregavam figuras de linguagem que os rabinos, que
A mentalidade judaica não estava ali escrevendo com uma ideia de expressamente escrever como é que foi historicamente, mas aquilo é um midrash, né? Um conto exemplificador, não um relato histórico estrito. Então começou a haver uma leitura, enfim, com elementos que realmente são positivos em certo sentido, né? De entender de uma maneira mais madura a maneira como aquele texto foi escrito, a mentalidade com que ele foi escrito, para não querer ler com uma mentalidade diversa, e assim as coisas começam a não se encaixar, né? Mas, diante de coisas, ainda que haja coisas boas ali, e críticas que, digamos, poderiam ser realmente aceitas à teologia, claro que entrou uma visão completamente desmistificadora no mau sentido, né, das escrituras, e até o ponto de, enfim, se perder tão completamente a fé, e tudo que é milagre, tudo é historinha, né, isso aí foi tudo inventado, Jesus não ressuscitou, né, se chega a pessoas a considerar-se cristãs e defendendo isso, né, na verdade, isso aí é só uma maneira, uma coisa é os fatos históricos, outra coisa é o Cristo histórico, Jesus histórico, outra coisa é o Cristo da fé, né, que é uma construção a partir da fé das primeiras comunidades cristãs, mas não é aquilo que aconteceu de fato. Então gerou todo um movimento, não diria que grande, mas uma maneira de a gente ler a Bíblia sem fé. Um autor que vai fazer um pouco frente a essa crise modernista, que é um filósofo católico, que não por acaso foi o grande homem que eu estudei no meu doutorado, esse francês chamado Maurice Blondel, né, com a pronúncia mais abrasileirada. E é interessante, enfim, para valorizar um pouco aqui, né, o que eu estudei dele, ele poderia resumir um pouco numa crítica e uma proposta frente desse movimento, essa crise modernista, né? Primeiro, a crítica é a mesma que faz também Chesterton, né, no Ortodoxia, por exemplo, que fala, bem, que essas pessoas estão dizendo aí que querem fazer apenas um trabalho histórico sem princípios filosóficos, ele quer conhecer só a realidade que aconteceu na história lá, quando Moisés atravessou no Mar Vermelho. Então, né, eles na verdade não é que separaram o mar em duas paredes, mas é que num período de seca esvaziou eles. Então eu quero chegar na verdade histórica, diziam esses autores. Mas o que se vê é que eles partem de pressupostos filosóficos, sim, né? A princípio parte que não existe milagre, né? Que não existe milagre, que Deus não intervém na história de uma maneira assim mais extraordinária nunca. Então, o que diz Chesterton, olha, da maneira racional, eu tendo a pensar que existiram milagres, né? Por que não? Porque, assim, eu não vi, bem, tem muitas coisas que a gente acredita, eu não vi a Segunda Guerra Mundial, eu acredito que aconteceu, pelo relato de pessoas, pelos efeitos que aquilo produziu na história, né? Então, há um pressuposto filosófico ali, sim, não é um olhar neutro para as escrituras e para a história, isso não faz muito sentido. Um pouco essa crítica que faz também já o próprio Blondel à crise modernista, essa maneira de olhar para a escritura, né, que desnuda ela de tudo que é mais sobrenatural. E além disso, talvez mais importante, o que faz o Blondel, além dessa crítica, ele faz uma proposta que vai mudar a teologia, que vai ser muito importante. A proposta de um conceito mais amplo de tradição. Não aquele conceito que a gente falou antes, né, das três fontes, mas uma ideia de tradição que inclui as Sagradas Escrituras e todo o resto que recebemos dos apóstolos, né? A tradição dos apóstolos, que vai incluir até as Escrituras. Alguns apóstolos escreveram, Mateus e João, por exemplo, escreveram 2 evangelhos, né? E São João também, epístolas e o Apocalipse. Então, aquilo que nos vem dos apóstolos, e mesmo, sei lá, né? Marcos não era apóstolo, mas foi discípulo de São Paulo, e depois de São Pedro, foi discípulo dos apóstolos e deixou lá o seu evangelho também. Então aquilo também vem dos apóstolos, né, o evangelho de São Marcos. E depois o que vieram também, São Inácio de Antioquia, que eu citei, bem, foi discípulo dos apóstolos, foi... Então tudo isso de uma maneira é um movimento, é uma entrega, é um depósito que nos chega, tudo isso é a grande tradição que nasce dos apóstolos. Assim, diante dessa oposição entre história e doutrina, que surge no protestantismo liberal, na crise modernista, uma coisa é história, outra coisa é a construção, a doutrina, uma construção mítica da fé, escreve Blondel, a síntese
não está nem nos fatos apenas, nem nas ideias apenas, mas na tradição que compila, que recolhe em si mesma os dados da história e o esforço da razão, as experiências acumuladas da ação. Ela vai acumulando essas coisas, o que aconteceu e como a gente deve interpretar aquilo que aconteceu, como Jesus explicava, né, aqueles milagres que ele fez, como ele explicou o significado da sua ressurreição, da sua morte. Tudo isso está dentro da tradição. As explicações e os relatos e a experiência, né, da igreja, a experiência de Cristo. E assim, essa visão mais ampla da tradição evita, por um lado, a excessiva demarcação artificial de diferentes fontes independentes, como a gente falava, né, da revelação, e por outro deixa muito clara a inconsistência do estoicismo, quando busca uma leitura artificialmente pura das Sagradas Escrituras. Diz Blondel, né, o Evangelho não é nada sem a Igreja, o ensinamento das Escrituras não é nada sem a vida da cristandade, a exegese não é nada sem a tradição. Tudo é um todo, né, que a gente poderia, e que recebe esse nome de tradição, que chega aqui a própria igreja, que são os sacramentos, que são as escrituras, que são... Então, essa visão mais completa da tradição permite, sem dúvida, uma visão mais adequada das Sagradas Escrituras e da teologia. Blondel é considerado um dos grandes pais da teologia fundamental dos dias de hoje, né? É uma matéria que nem existia antes, que tomou um pouco o lugar da chamada apologética, que se ensinava nas universidades, nos seminários. Era uma matéria chamada de apologética, como defender a fé. Daí vai surgir o que a gente chama hoje de teologia fundamental, mudando um pouco a partir muito do trabalho de Blondel e de outros escritores e teólogos importantes, né? Então se entende isso, que a revelação se dá em um processo sim histórico, um processo que inclui uma certa evolução. A gente falou agora há pouco que é um depósito fechado, que é um baú. Ok, mas tomar um pouco de cuidado com essas imagens, porque há uma certa evolução na revelação. A gente vê na própria Bíblia, a gente já falou do monoteísmo, que antes era a monolatria, a didática de Deus, né? Jesus que vai explicando pouco a pouco a sua divindade, a princípio fala uma coisa, mas depois fala de uma maneira mais forte. A própria moral fica muito patente, né? A moral, conforme expressa no Antigo Testamento, nos 10 mandamentos, por exemplo, no Sermão na Montanha, ouviste o das antigas, não matarás, eu porém vos digo, todo aquele que será contra o seu irmão. Então, há uma pedagogia em que as coisas vão se alterando. Bem, não sei se alterar é a palavra certa, né? Mas vão sendo apresentadas de formas um pouco diferentes ou sendo aproximadas da sua plenitude, para usar a expressão evangélica, né? Não vim para abolir a lei, mas para levar a sua plenitude. Ou para usar a maneira que São Paulo fala, a lei é uma pedagoga. Ela estava explicando, me preparando para chegar agora à sua plenitude. Então tem um processo, digamos assim, em que a expressão da moral, da fé, do dogma, conhece uma certa evolução, permanecendo fiel a si mesmo. Jesus não veio abolir a lei e colocar uma outra no lugar, não, mas veio levar à plenitude, né? Depois da morte do último apóstolo, a revelação sim está fechada, como a gente falava, né? O depósito fechado, mas não a compreensão dessa revelação, que deve crescer cada vez mais, que é os mistérios de Deus, né? A gente tem que aprofundar cada vez mais. E a gente vê isso na vida da igreja, a gente vê isso na vida dos santos, como eles têm descobertas, lendo os evangelhos, se entusiasmam com aquilo. São José Maria, quando entende com uma especial força a questão da filiação divina, ou um santo, quando vê uma questão da Santíssima Trindade, da pessoa de Cristo. O magistério, especialmente também, além dos santos, vai expressando com palavras novas, com maior profundidade, o dogma da fé que já está ali presente. E a própria tarefa teológica também se trata disso, né? de tentando entender melhor as coisas, né? E aí não deixa de estar presente também, sem dúvida, o Espírito Santo, como grande princípio ativo nesse aprofundamento na compreensão da fé na tradição. Sobre isso se fala do sensus fidei, o sentido da fé, para expressar, como diz o manual da Jutta Burggraf, essa facilidade de discernir, como que por instinto, aquelas realidades que concordam com a fé e aquelas que não concordam. O sensus fidei, o sentido do comum, do fiel, do cristão, que escuta algo e fala, bem, isso aqui não está batendo muito com o que esse padre está falando, o que esse pregador aqui, não sei porquê, mas me soa meio esquisito. Isso é o sensus fidei.
tem algo que não encaixa com o resto, né, do Evangelho. Os cristãos temos isso. E a partir daí, para saber se algo que recebemos no âmbito da fé pertence ou não à tradição, com maiúscula, ou pode ser uma tradição com minúscula, não sei, de uma família ou de uma paróquia, é importante, já os padres da igreja, eles deram 3 critérios para discernir o que é a tradição com maiúscula. Que é São Vicente de Lérins, acho que é quem dá esses 3 critérios por primeira vez, não lembro agora o nome do padre da igreja, né? Que ele fala, olha, a universalidade, a antiguidade, a unanimidade. Não lembro agora a expressão em latino, né? Em todos os lugares, por todas as pessoas e por todo o tempo, né? Ou seja, desde o princípio se pregou isso, em todos os lugares se pregou isso, de forma unânime se pregou isso, né? Então, para saber a pessoa que pertence à tradição com maiúscula, olha, não, isso aí desde os princípios da igreja está presente. Não, isso aí não é bem assim. Tinha em tal lugar se pregava diferente. Ah, não, então talvez não pertença à tradição. E por último, é interessante sobre esse processo de desenvolvimento da doutrina, é muito interessante um livro do cardeal Newman, canonizado ano passado, santo agora, né, cardeal Newman, que chama justamente assim, né, Ensaio sobre o Desenvolvimento do Dogma. E que ele pega, né, na história o dogma de Nossa Senhora e da divindade de Cristo, e vai a partir dos vários avatares históricos e das heresias, e como é que foi então se dando, chegou na expressão que o dogma possui hoje, né, aquela verdade de fé. E é muito interessante porque ele explica isso, é como a semente que já está ali em germe, aquilo ali, né? Portanto, não é que mudou, bem, uma semente muda quando ela se torna uma árvore grande, ou um bebê quando se torna um homem adulto, bem, muda, né? Muda, mas ao mesmo tempo permanece, é o mesmo DNA, se muda o DNA é um câncer, aí morre, né? Mas se é a semente de sequoia, vai nascer dali uma sequoia, ou seja, é uma sequoia, já era antes, quando era uma plantinha, e continua sendo agora que é uma árvore gigante, né? Então, ele explica dessa maneira, não é uma metamorfose ambulante que está mudando, que não tem identidade, isso é um câncer, né? Mas ao mesmo tempo é um organismo vivo, nesse sentido que se manifesta de formas diferentes e cresce na sua expressão, na sua extensão. Então, é interessante pensar essa ideia de tradição assim, né? Como algo vivo e ao mesmo tempo algo que tem uma identidade, que não é uma coisa sem pé nem cabeça, né? Tá bom? Acho que ficamos por aqui então.